Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui é o Vando do canal Vida Versátil e hoje eu quero gravar um vídeo falando sobre dízimos e ofertas, para que as pessoas não venham a ser enganadas, né? Falar aqui o meu ponto de vista sobre o assunto, tá? Dízimo bíblico, cara, tem que entender bem, tem que ler principalmente Deuteronômio, agora eu esqueci o capítulo e o versículo, tá bom? Lá vai explicar o que é o dízimo. Quando o pessoal fez a travessia do Egito para Israel, né, para Palestina, para aquela região ali onde ia ser Israel, Canaã, né? Eles dominaram, como a gente já sabe a história. Aí para eles começarem assim instituir como população, eles tiveram algumas regras e leis também instituídas por Deus. Eu acredito nisso. São inspiradas por Deus e é preciso entender, viu? É preciso entender para não sair falando besteira por aí que a contradição na Bíblia. Não há contradição na Bíblia. A mudança no tempo. A Bíblia foi um livro escrito por Deus, inspirado por Deus, mas escrito por homens. Por isso que se você pegar uma leitura em um determinado momento e comparar com outros livros à frente, vai ter alguma diferença, tá bom? Porque são inspirados por Deus, mas são escritos por homens. Homens são falhos. A lei é perfeita, tá bom? Então, voltando, né? Foram instituídas leis e aqui o Ocidente, a base de lei principal do Ocidente é aquilo que a Igreja Católica pregou, né? Que é o que? São os 10 mandamentos e os mandamentos da Bíblia. Todas as leis aqui do Ocidente são baseadas na Bíblia, tá bom? Então, voltando lá o assunto do dízimo. Todas as tribos são famílias, tá? Descendentes de cada uma pessoa lá das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, de Israel, né? Cada grupo descendente de cada uma dessas pessoas receberam um pedaço de terra. Só que Levi não teve esse pedaço de terra. Então, o que aconteceu? Porque os levitas, eles foram separados para Deus, né? Para servir no tabernáculo, né? Que não tinha templo naquela época, tá? Para servir a Deus, né? E o que aconteceu? O Deus ordenou que leia no Deuteronômio, 3 anos, a cada 3 anos, tá bom? As pessoas iam tirar uma parte da colheita, a 10ª parte da colheita a cada 3 anos e iria no local, porque ainda não tinha um templo, onde Deus escolheu, e quando chegasse lá, ela ia o quê? Se alimentar na presença de Deus com os dízimos, tá? E também compartilhar o dízimo, que era o alimento, a cada 3 anos, tá bom? E o que acontecia? Diz a palavra de Deus, vê lá em Deuteronômio, tá? Falando isso, meu ponto de vista também para as pessoas não serem enganadas, tá bom? E o que acontecia? Vai e com o mandamento de Deus. Se o caminho for muito longe, o caminho que Deus escolheu para você ir lá e comer, levar o seu dízimo, comer com os mais necessitados, venda-o. Tinha dinheiro na época, só que o dízimo era comida. Lê lá na Bíblia. Venda-o, pegue o dinheiro e quando chegar lá onde Deus te instituiu o local do dízimo, onde ele escolheu, você vai comprar o que o teu coração mandar, tá bom? Vinho, trigo, animais, frutas, tá bom? E lá você vai comer na presença de Deus, entendeu? E esses dízimos aí, mais uma vez, amparar os levitas, as viúvas, os estrangeiros e os órfãos.
Era criando uma sociedade justa, entendeu? Onde todo mundo se amasse. Era Deus ensinando o povo, entendeu? Pelo exemplo, uma sociedade, como seria uma sociedade justa, entendeu? E unida, tá? É isso. É isso. Dízimo são coisas de comer, tá bom? São coisas de comer. Aí lá, um tempo de reis, né? Aí o povo pediu um rei, né? Aí Deus falou pro profeta falar pro povo, mas ele vai, vocês não me querem como rei? Ele vai cobrar altos impostos sobre vocês. Mas o povo falou o quê? Nós queremos um rei, assim como o povo, os outros povos. Deus liberou, escolheu o rei para eles, tá bom? O primeiro rei não fez a vontade de Deus, que é Saul, como todos sabem. Depois veio Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou como todos nós, porque todos nós somos maus, tá bom? Como todos nós. Só que ele não construiu o templo, porque no tempo dele tem muito sangue. Mas só que o filho dele, Salomão, foi escolhido para construir o templo. Aí, né, agora sim, já tinha o templo lá de pedra, tá bom? As pessoas levavam os dízimos, que é alimento, para o templo, tá bom? E levavam também as ofertas agradáveis a Deus. Quais eram as ofertas agradáveis a Deus? Era o odor dos animais, né? É queimar pegar um cordeiro puro, sem mancha, entendeu? Levar, tá tudo na lei lá em Levítico, tá bom? Tá bom? Queimar na presença de Deus. Parte do animal ia ser do sacerdote, entendeu? É isso o dízimo, tá? Lá na frente, aí o povo veio, né? Traiu a Deus. Aí Deus entregou nas mãos dos babilônicos, não foi? Os babilônicos lá se converteram, veio os persas, liberou eles de volta. Eles voltaram. Foi Esdras e Neemias, se não me engano, que construíram um segundo templo, tá bom? Só que lá no segundo templo, o que os sacerdotes estavam fazendo? Eles não estavam socorrendo as viúvas, eles estavam enganando o povo, ficando rico, desviando as coisas com corrupção. Aí Deus fala o quê? Vocês estão me traindo, entendeu? Aí perguntam para ele: Senhor, aonde estamos traindo? Nos dízimos e nas ofertas, tá bom? Não foi para o povo, não foi para você aí que tá deixando o líder religioso rico, pô. Não foi para você que Deus disse isso. Foi para o sacerdote, sabe por quê? A riqueza do sacerdote é Deus, pô. Entendeu? Ele não precisa disso, que ele tem tudo em Deus. Em Deus o sacerdote tem tudo, tá bom? Aí veio, eles foram dominados mais uma vez, né, pelos gregos, depois vieram os romanos. Aí os romanos, eles tiveram uma falsa liberdade que não tinham com os gregos, né? Que os gregos invadiam até o templo de Deus lá para fazer adoração a Atena. E aproveitavam um dia de sábado, tá bom? Lê lá Macabeus. Aí vieram os romanos, né? Os romanos, aí a palavra se cumpriu. Jesus veio no tempo dos romanos, o Deus encarnado descido do céu. Não aceitaram a Deus, a Jesus. Jesus veio para eles. Aí Jesus fez o quê? A salvação agora é de todos nós. Todos são povos de Deus, aqueles que aceitarem o convite de Deus, a proposta de Deus. Não é assim? Todos nós, ninguém é merecedor não. Ele, tá bom? É que tem que nos aceitar, não é o contrário não. Quem sou eu? Mas tudo bem. Tudo bem, eu não gosto desse discurso de crente, aceita Jesus, quem sou eu? Então, aí o que acontece, né? Lá no Eclesiastes antes de Jesus, eu acho que foi Eclesiastes, lá fala de ofertas, tá bom? Para aquilo que a pessoa quiser, além do dízimo, ofertar com o coração, oferta. Voltando a Jesus aqui, né? E Jesus veio e Jesus viu a corrupção lá no templo, saiu dando porrada em todo mundo, batendo em todo mundo, não foi assim? Não foi assim? Tá? Jesus chamou todos aqueles sacerdotes lá, aqueles fariseus de víboras, não falou isso? Entendeu? E o que Jesus fala pra gente? Façam tudo que eles fazem, mas não façam o que eles dizem.
tá? Porque eles são hipócritas, tá bom? Então, o dízimo é necessário que dê, mas não é algo obrigatório, como muitos líderes religiosos ensinam por aí. E mesmo que, ó, Jesus é o fim da lei, ele escreveu a lei no coração dos homens, tirou a obrigatoriedade e colocou no peito do homem. O homem sabe que se fizer algo errado, ele pode ser condenado para algo pior, que a condenação eterna. Antes não tinha essa noção. Antes pecavam, iam lá por conveniência, matavam um cordeirinho e já estava perdoado. E voltavam a fazer a mesma coisa, sem se arrepender de coração, tá? Jesus, né? Ele fala isso. E outra, se fosse obrigado a dar o dízimo, pesquisa lá na Bíblia. De 3 em 3 anos, alimento. Naquele dia, naquele tempo tinha dinheiro, como eu já falei. Mas era o alimento. Alimento, tá? Tá? Para ninguém ser enganado por aí. É o que eu tô falando aqui, tá bom? Então, aí Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, né? Ele instituiu uma igreja e uma religião, sim, ao contrário do que dizem por aí, tá bom? E ele falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Nós somos a igreja. Deus habita em templos de carne, que somos nós. O próprio Jesus disse lá, né? Destruir esse templo e eu reconstruí em 3 dias. Foi o templo do corpo dele. O corpo é o templo, tá bom? Deus não habita mais em templos de pedra. Ele habita no homem. Ah, mas para que igrejas então? Eclésia, chamados para fora somos nós. Chamados para fora do mundo, tá bom? Errou, peça perdão e volta. Todo mundo erra. Quem sou eu para atacar alguém aqui? Tá? Aqui. Então, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei ali. Tem que ter um lugar para se reunir. Não tem que ter um lugar para se reunir? E Jesus, ele separou um grupo para ele, sim. E falou para esse grupo espalhar a verdade dele pelo mundo. Isso é uma religião, sim. O cristianismo é uma religião, sim. Falam que Jesus não inventou e não criou religião, criou, sim. Dizem que Jesus não tinha religião, tinha. Ele era judeu. Não aceitaram ele, tá bom? Então, assim, ó. O dízimo não é obrigatório, senão você vai para o inferno ou qualquer coisa, Deus não vai te abençoar. Deus não precisa do teu dinheiro, como eu já falei aqui, tá bom? Mas é necessário você ajudar sim. Por quê? O local onde você vai se reunir precisa lá de pagar uma conta de água, uma conta de luz, tá bom? Precisa pagar aluguel, não sei. Também você não sabe a pessoa que é responsável pelo local, se ela precisa de ajuda ou não. Entendeu? É isso. É isso. Ajudar de coração. E você pode administrar o seu dízimo, sim, como eu falei aqui. Como eu falei aqui. A própria Bíblia fala isso. Como eu falei lá no começo. Tá bom? Então, não sejamos enganados e não se apeguemos com as coisas do mundo aqui, tá? Dízimo é alimento, tá bom? Dízimo é alimento. Quiser dar uma oferta, tal, dê uma oferta. Ajuda o local que você vai se reunir. Se você quiser dar dízimo em dinheiro, dê também, mas não se esqueça dos mais pobres, que isso aí não é uma proposta comunista de agora, é uma proposta do Deus encarnado Jesus Cristo, tá bom? Desses comunistas que estão invertendo tudo aí, estão destruindo tudo e estão trazendo caos. Hoje em dia o mal tá com outro nome, né? É amor. Eu sou mal também, tá bom? Eu sou cristão e você também, eu acho que deve ser. Não porque você é bom, mas porque você é mal. Você precisa de Cristo, né? Da misericórdia de Cristo. Eu também. Eu também. Tá bom? Deus me ajudar a combater as minhas maldades, as minhas raivas de vez em quando que todo mundo passa e etc. Tá?
Reflita direitinho, pô. O dízimo não é para enriquecer pastor, não. E não é também para enriquecer padre também. E ninguém. O dízimo para ajudar os mais necessitados e para ajudar a casa de Deus a manter o seu projeto de evangelização. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembrando, se você quiser dar um like ou dar um dislike aí, você que sabe, tá bom? Comenta qualquer coisa aí embaixo que você queira. Não tem censura, tá? Se inscreve no canal, desde já eu te agradeço, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo.